Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Será curtinha, pero não muito, porque tenho muita coisa para falar. Donald Trump realmente está nos dando muito trabalho, mas pelo menos aqui neste canal você fica bem informado. Então vou logo pedindo o seu like e, se possível, que você compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para que cheguem a mais pessoas, para que mais pessoas conheçam esse canal. Muito bem, meus amigos, hoje, quarta-feira, é um dia histórico porque marcou a primeira conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos e o homem forte da Rússia. Trump falou com Putin ao telefone e publicou na sua rede social, Truth Social, o que foi falado. Ele disse o seguinte: acabei de ter uma longa e altamente produtiva ligação telefônica com o presidente Vladimir Putin da Rússia. Discutimos Ucrânia, Oriente Médio, energia, inteligência artificial, o poder do dólar e vários outros assuntos. Ambos refletimos sobre a grande história de nossas nações e o fato de que lutamos juntos com tanto sucesso na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Rússia perdeu dezenas de milhões de pessoas e nós, da mesma forma, perdemos muitas. Cada um de nós falou sobre os pontos fortes de nossas respectivas nações e o grande benefício que um dia teremos trabalhando juntos. Mas, disse Trump, primeiro, como ambos concordamos, queremos impedir que milhões de mortes ocorram na guerra com a Rússia, com a Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. O presidente Putin, disse Trump, até usou o meu forte lema de campanha, bom senso. Ambos acreditamos muito nisso. Concordamos em trabalhar juntos, muito próximos, incluindo visitar as nações um do outro. Também concordamos em fazer com que nossas respectivas equipes iniciem as negociações imediatamente e comecemos ligando para o presidente Zelensky da Ucrânia para informá-lo da conversa. Mais tarde ele ligou para Zelensky também. Algo que farei agora mesmo. Pedi ao secretário de Estado Marco Rubio, ao diretor da CIA John Ratcliffe, ao conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e ao embaixador e enviado especial Steve Witkoff para liderar as negociações, que acredito firmemente serão bem-sucedidas. Milhões de pessoas morreram em uma guerra que não teria acontecido se eu fosse presidente, mas aconteceu, disse Trump. Então, ela deve acabar. Nenhuma outra vida deve ser perdida. Quero agradecer ao presidente Putin por seu tempo e esforço com relação a essa chamada e pela libertação ontem de Mark Fogel, um homem maravilhoso que eu pessoalmente cumprimentei ontem à noite na Casa Branca. Acredito que esse esforço levará a uma conclusão bem-sucedida. Espero que em breve. Assinado Donald Trump no Truth Social. Muito bem, meus amigos, eu disse ontem, se não me engano, ou na segunda-feira, provavelmente foi na segunda-feira, são tantos vídeos, já nem lembro mais, mas foi nessa semana, que muitos analistas já estavam considerando a possibilidade de uma união entre Estados Unidos e Rússia, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para livrar a Europa da parte nociva da própria Europa. E muita gente chegou a achar escandaloso, outros deram risada. Bem, Donald Trump e Vladimir Putin estão se aproximando de alguma forma, tendo em mira seríssimos problemas que os dois gigantes têm em relação à Europa. Não é de hoje que o Fórum Econômico Mundial, a Agenda 2030 da ONU, a própria OTAN, vem incomodando a Rússia, mas também os Estados Unidos de Trump. No primeiro governo Trump, ele chegou a encostar a OTAN, os países membros europeus da OTAN, contra a parede, lembram disso? Mais recentemente, a OTAN se colocou contra a possibilidade dos Estados Unidos colocarem a Groenlândia debaixo de suas asas, da asa da águia, e por aí vai. E em relação à Rússia, não é novidade nenhuma que os globalistas desejam fatiá-la
Por isso, encostaram a OTAN muito próxima da Ucrânia, colocaram laboratórios de ganho de função e tentaram também acenar com a possibilidade da Ucrânia entrar na União Europeia se aderisse totalmente à Agenda 2030. E, por sua vez, os ucranianos acabaram influenciados pelos ventos europeus a, digamos assim, sufocar os russos da região do Donbás. Sem falar que antes disso, desde a Revolução Maidan, a CIA também participou dentro da Ucrânia da derrubada do presidente Yanukovych, que era aliado de Putin, da Rússia e tudo mais. São muitos os fatores que levaram esse enorme problema para Putin, a OTAN e a Europa. Então, nesta aproximação de Trump com a Rússia, está também, claro, uma queda de braço com a Europa. Ela já não manda mais tanto assim no cenário geopolítico, principalmente porque com Donald Trump o buraco é mais embaixo. Mas há também outros interesses para essa aproximação, principalmente por parte de Trump. Trump quer desvincular, desligar, fazer que haja um afastamento entre Xi Jinping e Vladimir Putin, entre China e Rússia. Putin, por sua vez, quer voltar a transitar livremente no cenário internacional. Ele tem muitos, mas muitos ativos espalhados pelo mundo. E ser sancionado pelos Estados Unidos, ser demonizado no Ocidente, não é uma boa para os seus interesses, para os seus negócios e tudo mais. Então, é claro, convergem aí muitos pontos, existem muitos pontos em comum entre os dois gigantes. Quer dizer, os Estados Unidos é que é gigante nessa história porque o PIB do estado de Nova York é maior do que o da Rússia, mas politicamente, bem sabemos também militarmente, a Rússia conta e muito. E se ela se desligar da China em alguma medida, isso, por um lado, quebra o BRICS. Há uma possibilidade de um outro rearranjo geopolítico no Oriente Médio, porque Putin também pode se desligar do Irã, desde que receba outras fatias interessantes lá no Oriente Médio. São muitas as questões. Mas Trump está fazendo a parte dele, e o interessante nessa história é que Putin está abrindo as portas para essa negociação. A Rússia, inclusive, convidou Donald Trump a visitar o imenso país, o planeta Rússia. Será muito bem recebido. É claro que isso está desagradando os torcedores do globalismo, os Ucrânia lovers, por exemplo, os Zelensky lovers, por exemplo, estão realmente muito invocados com essa história, mas é um trem que largou e não vai parar tão cedo. Então é bom já ir se acostumando. Outra notícia importante é que hoje o Senado norte-americano confirmou Tulsi Gabbard como nova diretora de inteligência nacional, seguirá, claro, linhas partidárias, dando ao presidente Trump, diz aqui o The Right Scope, grande vitória para o seu gabinete. No momento dessa matéria, a votação no plenário ainda estava acontecendo, mas Gabbard tinha votos suficientes para ganhar a confirmação. Bem, outro que deve ser confirmado amanhã é Robert Kennedy Jr. Ele será o homem forte da saúde nos Estados Unidos. E aí, meus queridos amigos, será outro pega para capar. As Big Techs tentaram impedir que isso fosse possível, mas parece não conseguirão. É uma luta de titãs também, não é mesmo? Agora, para finalizar, uma notícia preocupante. Põe preocupante nisso. Saindo um pouco do cenário político. Diz aqui uma publicação do American Affairs Report que, enquanto a maioria das pessoas está fixada no drama político que se desenrola atualmente em Washington, eventos muito importantes estão acontecendo em outros lugares também. Nos últimos 7 dias, por exemplo, Califórnia e Nevada foram atingidas por mais de 900 terremotos. Uau! 2 estados atingidos por mais de 900 grandes tremores.
E apenas nas últimas 24 horas, atenção, apenas nas últimas 24 horas, houve 4 terremotos notáveis no sul da Califórnia. Estamos sendo informados de que esses terremotos estão aumentando os temores de um incidente sísmico sério na falha de San Andreas, disse autoridades de São Bernardino, uma das áreas atingidas por outros 2 terremotos. Aquilo que os especialistas chamam de Big One. Bem, diz aqui a matéria que o site tem acompanhado as principais vozes que estão alertando sobre o que pode acontecer quando a falha de San Andreas finalmente descompactar de uma só vez. O site perguntou hoje ao Google, à inteligência artificial do Google, sobre o perigo potencial que a costa oeste está enfrentando. Então, recebeu a seguinte resposta da inteligência artificial do Google. De acordo com pesquisas científicas, embora não seja garantido, a falha de San Andreas poderá se romper de uma só vez, causando um terremoto massivo, às vezes chamado Big One, ou Grande Terremoto, atingindo potencialmente uma magnitude de 8,3, isso na escala Richter, se toda a falha da fronteira com o México até o norte da Califórnia se romper simultaneamente. Esse cenário, no entanto, diz a inteligência artificial, ainda está em debate entre cientistas e depende de fatores geológicos complexos. Mas aí diz o site que se a falha de San Andreas realmente se romper de uma só vez, os cientistas também nos alertaram que isso poderia produzir um terremoto que seria poderoso o suficiente para fazer o solo no lado oeste da falha de San Andreas cair repentinamente vários e vários metros. Com a maior parte do sul da Califórnia está apenas um pouco acima do nível do mar, isso permitiria que a água do Oceano Pacífico entrasse com tudo pela falha. Claro, diz aqui a matéria, que a falha de San Andreas não é a única falha geológica que precisamos observar. Na verdade, no último enxame de terremotos no sul da Califórnia, o último ocorreu em uma área que tem várias falhas geológicas também muito perigosas, e por aí vai. Então essa é de fato uma preocupação que pouca gente está se dando conta no momento, porque, claro, tudo parece estar sendo eclipsado por outro terremoto, não é? O terremoto chamado DT, Donald Trump. Então essas coisas ficam um pouco, digamos, obnubiladas, como se dizia antigamente, mas o problema é real, existe e está aí. Aqui está a foto da falha de San Andreas. Muito bem, por enquanto é isso, mas eu tenho outras informações importantes, como, por exemplo, um alerta que muitos árabes importantes, principalmente da área jornalística, árabes dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, entre outros países, estão alertando ou querem alertar o presidente Donald Trump a não confiar num país que se faz, digamos assim, um interlocutor com o Hamas para a liberação de reféns. Esses árabes estão dizendo: não confie, presidente Trump, nesse país, porque eles estão mentindo, eles não estão fazendo nada que possa favorecer, primeiro, a liberação dos reféns, a volta deles para seus familiares em Israel, o próprio Israel e menos ainda os Estados Unidos. O problema é que esse país, que é muito forte, tem grandes investimentos nos Estados Unidos, sem falar que tem uma raiz profunda no Reino Unido também. É um país que investiu pesadamente no financiamento de várias faculdades nos Estados Unidos, em várias universidades importantes, entre outras coisas. Então, esses jornalistas estão fazendo o maior apelo para que Donald Trump os escute para não cair nessa armadilha. Eu certamente falarei disso, então, amanhã, porque já estamos aqui
muito adiantados, o que era para ser uma curtinha, bem, vocês sabem, já não é tão curtinha assim. Temos aqui quase 15 minutos de vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, mas peço novamente aos queridos amigos, se puderem, compartilhem aí os nossos conteúdos nas suas redes sociais para chegarmos a outras pessoas que ainda não conhecem o canal, porque, repito, aqui você fica bem informado. Então é isso. Até amanhã, se Deus quiser.